Fiz um favor e ela espalhou que eu estava dando em cima do marido dela. Sabe aquele ditado, faça o bem, mas não espere nada em troca? Pois é, esqueci completamente dele naquele dia. Por quê, meu amor? Se eu soubesse que um simples favor ia virar o maior escândalo da minha vida, eu tinha ficado quietinha no meu canto, tomando meu café e cuidando da minha vida. Tudo começou quando a dona Fabiana, vizinha aqui do prédio, colega de salão, dessas que você nunca sabe se é amiga, conhecida ou inimiga disfarçada, me mandou mensagem desesperada. A mãe dela tinha passado mal e ela estava sem carro no dia. Fulana, pelo amor de Deus, você pode levar minha mãe na clínica? Eu tô no trabalho, não tenho como sair agora. E, gente, vocês me conhecem, né? Coração mole que só. Na mesma hora, falei, claro, pode deixar. Me passa o endereço que eu levo ela lá. Fui, fiz, levei a senhora, esperei na consulta, comprei até uma água para ela. Na volta, deixei a mãe da Fabiana na porta do prédio e, quem abriu o portão para ajudar a senhora a descer, foi o marido dela, o tal do Gustavo. Até aí, tudo normal. Cumprimentei, agradeci, ele também super educado, agradeceu 1000 vezes, perguntou se estava tudo certo, aquela coisa toda. Despedi, fui para minha casa e segui minha vida, achando que tinha feito uma boa ação, né? Pois bem, só achei. Por quê, minha filha? Mal sabia eu que aquela gentileza ia virar combustível para uma fofoca que ia queimar mais que incêndio em mato seco. 2 dias depois, tô eu plena, passando na portaria, quando sinto uns olhares atravessados. Sabe aquele olhar que te mede dos pés à cabeça, tipo raio-x de má intenção? Pois então, na hora já acendeu aquele sinal de alerta na minha cabeça. Chego no elevador, do nada, recebo mensagem de uma amiga. Amiga, tá sabendo do que estão falando de você aqui no prédio? Gente, meu sangue gelou. Na hora eu já respondi. Que foi agora? E ela, com aquele jeitinho de quem tá morrendo de dó, mas também ama um babado, mandou sem dó. Disseram que você tá dando em cima do marido da Fabiana. Meu Deus do céu! Eu simplesmente parei. Travei. O coração quase saiu pela boca. Por quê? Assim, oi? Eu? Dando em cima de homem casado? Logo eu que não pego nem homem solteiro direito. Imagina homem dos outros. E, minha filha, isso foi só o começo. Porque o barraco que estava para começar não era nem categoria 5, era categoria furacão completo. E se você acha que eu deixei barato, segura, que na parte 2 o fogo no parquinho começa de verdade. Eu, sinceramente, não sabia se ria, se chorava ou se pulava da janela. Porque, gente, é surreal. Como que um favor, uma ajuda, vira fofoca desse nível? E para piorar, não era qualquer fofoquinha, não, era logo aquela que destrói reputação, mancha nome e ainda faz a língua do povo trabalhar mais que máquina de lavar. E nem deu tempo de respirar, porque no dia seguinte, quem bate na minha porta? Isso mesmo, Fabiana, em carne, osso e cara de pau. Abri, sem saber se ela vinha agradecer ou jogar na minha cara alguma coisa. E adivinha qual foi a abordagem? Então, podemos conversar? Respirei fundo e falei, claro. Entra. Ela entrou com aquela cara de quem tá segurando veneno para não sair espirrando pelas orelhas. Sentou, ajeitou o cabelo, cruzou as pernas, olhou nos meus olhos e largou. Olha, eu soube que você tá muito solícita com meu marido. Gente, juro. Eu travei. Fiquei sem saber se ela estava falando sério ou se era pegadinha. Só consegui responder. Oi? Como assim, Fabiana? E ela, o pessoal comentou que você tem sido bem prestativa, que gosta de se oferecer para ajudar. E, olha, eu entendo, tá? Homem é complicado, às vezes se faz de bobo, dá abertura. Nessa hora, eu simplesmente perdi a compostura da educação e falei: peraí, você tá querendo dizer que eu mesma, tô dando em cima do seu marido? Só porque eu ajudei sua mãe a ir na clínica. E ela, sem nem piscar, não é isso, mas sabe como é, o povo fala, as coisas chegam, e a gente começa a perceber certos comportamentos. Só te aconselho a se colocar no seu lugar, tá? Gente, eu fiquei passada. Que nível de insanidade é esse? A mulher, além de me acusar indiretamente, ainda jogou nas minhas costas a fofoca que ela mesma deve ter começado. E o pior, ela saiu da minha casa toda plena, batendo cabelo, como se tivesse me dado uma lição de moral. E eu fiquei ali, parada, olhando pro nada, pensando, é sério isso, Deus? Isso tá mesmo acontecendo comigo ou eu caí dentro de um roteiro ruim de série de 5ª categoria? Mas, meus amores,
vocês me conhecem. Eu posso até ficar chocada no primeiro round, mas no segundo, eu já volto armada até os dentes. E se ela achou que ia sair dessa impune, tá muito enganada. Porque na parte 3, eu comecei a descobrir uns podres que, olha, segura. Porque aí o jogo virou, viu? Depois que a Fabiana saiu da minha casa jogando aquele veneno disfarçado de conselho, eu fiquei ali, parada, olhando pro nada, tentando entender que realidade paralela era essa que eu tinha entrado. Mas quem me conhece sabe, eu posso até ser boazinha, mas sou boba não. E se essa mulher achou que eu ia baixar a cabeça e aceitar esse absurdo, ela me confundiu todinha. Peguei meu celular, abri o grupo das amigas, aquele que a gente usa para comentar tudo o que acontece no condomínio, e soltei logo. Gente, vocês não vão acreditar no nível que esse babado chegou. A Fabiana veio aqui me acusar, nas entrelinhas, de tá dando em cima do Gustavo. Amiga, foi uma enxurrada de notificações. As mensagens pulavam mais que pipoca na panela. E teve uma que mandou logo: amiga, eu tava esperando você se ligar nisso, porque olha, tá rolando falação nos bastidores. E não é pouco, viu? Nessa hora, eu já travei. Que tão falando? Perguntei. E aí, minha filha, senta, porque vem bomba. Falaram que você estava se oferecendo para levar a mãe dela na clínica só para se aproximar do Gustavo. Que você deu em cima dele quando ele foi te agradecer na portaria. E que ele até ficou sem graça, porque você teria soltado umas gracinhas. Oi? Que? Gracinhas aonde? Pelo amor de Deus? Minha pressão subiu, desceu, voltou, deu 3 voltas e parou. Porque olha, que eu ia ter que lidar com gente fofoqueira, eu sabia. Mas ser vítima da ficção dos outros, aí já era demais. Aí, meu amor, foi nesse exato momento que a cereja do bolo apareceu. Uma das meninas do grupo mandou assim, bem plena, e olha, vou te contar uma coisa que pouca gente sabe, mas o casamento da Fabiana com Gustavo já estava balançando faz tempo, viu? Tem coisa aí que ninguém fala. Gente, a peça começou a se encaixar. Claro, ela não estava surtando à toa. Era insegurança pura, uma relação cheia de rachadura, e agora ela queria me transformar na culpada pelos próprios problemas. Mas segura, não para por aí. Porque outra menina, que é amiga da manicure da Fabiana, largou uma que fez o meu queixo cair no chão. Amiga, sabe aquela história de quem acusa, geralmente é quem faz. Pois então, dizem que ela mesma já deu umas investidas num vizinho do bloco B, casado, inclusive. E não foi uma vez só, não. Eu simplesmente travei. Minha vontade era ir na porta do apartamento dela bater palmas e gritar: ó sua sem vergonha, vem cá me explicar isso aqui. Mas respirei fundo, porque eu não sou de fazer barraco na base do grito. Quando eu desço pro nível da baixaria, eu desço com documentos, prints, provas, e deixo a pessoa se afogar na própria lama. E foi exatamente o que eu comecei a fazer. Porque na parte 4, meu amor, eu começo a levantar um dossiê que, olha, nem a Lava Jato fez igual. Prepare o coração, que vem muito mais. Sabe aquele momento que você percebe que, se for para descer pro play, você vai descer, mas vai descer com estilo? Pois é, meu amor. Eu tava prontíssima. Botei minha melhor cara de deboche, acionei meu modo CSI, FBI, NASA e tudo que é agência investigativa que você puder imaginar. Porque se era para resolver isso, ia ser com provas, e não com disse-me-disse. Primeiro passo? Voltei nas mensagens. Print em cima de print da Fabiana me pedindo favor. Por favor, amiga, leva minha mãe na clínica. Eu te agradeço muito. Tá aqui, meu bem. Salvo, carimbado, protocolado. Depois, fui falar com a porteira. Porque se tem alguém que sabe tudo, é porteira de prédio, né? Cheguei na maior educação e joguei aquele verde. Dona Marta, você lembra daquele dia que eu cheguei com a mãe da Fabiana? O Gustavo tava lá, né? E ela, na maior naturalidade, respondeu: lembro sim, menina. Ele só abriu o portão, perguntou se estava tudo bem, agradeceu e subiu. Por quê? Opa! Testemunha ocular adquirida com sucesso. Mas segura, não para por aí. Lembra da amiga da manicure? Pois bem, ela, minha filha, estava inspiradíssima no espírito fofoqueiro investigativo e soltou mais uma bomba no grupo. Menina, e não é que o Gustavo andou comentando lá na academia que o casamento dele está uma guerra? Que não aguenta mais as crises de ciúme e os barracos sem sentido. Pausa. O próprio marido dela falando que tá por aqui com os barracos? Gente, por mim, pode até cancelar o pay-per-view, porque eu já tô satisfeita só com os spoilers.
A essa altura, eu já tinha mais material na mão do que muita série documental da Netflix. E quanto mais eu puxava fio, mais podre aparecia. Porque aí chegou aquele print maravilhoso, direto do grupo das ex-colegas da Fabiana no antigo emprego dela. E adivinha? Gente, vocês não sabem, essa Fabiana sempre foi surtada. Uma vez ela arrumou confusão no trabalho porque achou que a recepcionista estava olhando pro Gustavo. E detalhe, ele nem estava lá, era só ela falando dele no telefone. Pelo amor de Deus, gente. É sério isso? Que nível de delírio é esse? Aí, minha filha, não teve jeito. Eu já estava decidida. Ia, sim, fazer esse povo todo engolir as palavras. Porque não ia ser meia dúzia de fofoqueirozinho de condomínio que ia manchar meu nome, não. E para fechar essa etapa com chave de ouro, recebo mensagem do próprio Gustavo. Isso mesmo, meu amor. O marido da fofoqueira. A notificação apareceu assim no meu celular. Oi. Podemos conversar? Acho que você precisa saber de algumas coisas. Eu simplesmente travei. Segurei o celular, olhei fixamente para a tela e pensei: o que é isso, Deus? Final de temporada? Plot twist vindo? Pois te digo, meu amor, vindo e muito. Porque na parte 5, esse papo com Gustavo muda completamente o rumo da história. E olha, é babado, confusão e gritaria. Quando eu vi aquela notificação do Gustavo no meu celular, minha primeira reação foi: mas o que esse homem quer comigo agora? O coração disparou, a mão suou. E eu ali, encarando a tela, decidindo se abria ou não. Porque, convenhamos, depois de tudo que rolou, qualquer papo vindo desse homem era motivo para acender todos os sinais de alerta da minha vida. Respirei fundo e abri. E olha, a mensagem começava assim: eu queria te pedir desculpas. Acho que você não merece estar no meio disso. Oi? Desculpas. Como assim? Na hora, soltei logo. Desculpa de quê, Gustavo? Que história é essa? E, meu amor, prepara. Porque ele simplesmente largou tudo. A Fabiana tá completamente fora de controle. A gente tá há meses se arrastando nesse casamento que, sinceramente, já nem existe mais. E ela tá tão obcecada em controlar tudo, que começou a ver coisa onde não tem. Pausa pro choque. E não parou aí, não. O homem tava mesmo desabando, jogando tudo na roda. Ela ficou sabendo que eu comentei com um amigo que a gente tava brigando, e desde então, ela acha que qualquer mulher que cruza meu caminho tá dando em cima de mim. Você foi só mais uma vítima disso, porque teve o azar de ser educada, de ajudar. Gente, eu tava sem palavras. Literalmente. Travada. Paralisada. Porque, assim, o homem tava confirmando tudo. Mas calma, porque piora. Piora muito. Ele ainda teve a cara de pau de soltar. Inclusive, queria te agradecer. Você foi muito gentil ajudando minha sogra aquele dia. E, bom, se não for estranho dizer isso, eu sempre achei você uma mulher incrível. Que? Oi? Como é que é, Brasil? Na hora minha alma saiu do corpo, foi dar uma volta na estratosfera e voltou, porque eu não estava acreditando no que eu estava lendo. Sim, meu amor. O marido da Fabiana, sim, ela mesma, a que me acusou de estar dando em cima dele. Tava simplesmente dando em cima de mim agora. Eu fiquei tão chocada que só consegui responder: Gustavo, olha, acho melhor você resolver sua vida, tá? Porque isso aqui já passou dos limites há muito tempo. E ele, como se não tivesse jogado uma bomba, respondeu: você tem razão. Desculpa, foi inadequado. Só queria que você soubesse que você não tem culpa de nada nessa história. Gente, se eu já estava indignada antes, agora eu estava completamente possuída pelo espírito do barraco. Porque olha, não é possível que eu fui acusada de uma coisa que eu não fiz, e agora vem o próprio homem tentar confirmar o que eu não fiz, mas que ele queria que eu fizesse. O mundo tá doido, minha gente. Só pode. E, lógico, não ia ficar assim. Porque na parte 6, meu amor, eu decidi que era hora de acabar com esse circo. Se era para ter show, então ia ter com palco, luz, som e plateia. Depois daquele papo surreal com Gustavo, eu sabia que não podia simplesmente deixar as coisas no ar. A Fabiana tinha jogado uma acusação pesada, mexido com minha imagem, e ainda tinha o marido dela me enrolando numa conversa que mais parecia roteiro de novela das 8. Decidi que ia agir, mas não na base do grito ou da briga, não.
Quem me conhece sabe que a vingança mais eficiente é aquela que se faz com inteligência e classe. E, claro, uma pitada de deboche. Primeiro, convoquei minhas amigas mais chegadas para montar um plano. A ideia? Deixar claro, para todo mundo do prédio e da vizinhança, quem realmente estava por trás das fofocas e da confusão toda. Comecei compartilhando prints das mensagens da Fabiana pedindo favor, das conversas no grupo onde ela mesma aparecia como vítima, e até mensagens do Gustavo, mostrando a situação real do casamento deles. E não parei por aí. Como boa investigadora, convoquei alguns vizinhos que tinham testemunhado tudo, pedi que confirmassem com depoimentos simples, honestos, que eu era quem estava sendo injustamente acusada. A rede de apoio cresceu rápido e, em pouco tempo, a história toda virou motivo de risada no prédio. As pessoas começaram a perceber o jogo sujo que a Fabiana estava fazendo, espalhando mentira para desestabilizar a mim e ao próprio casamento dela. Teve até um dia que encontrei a Fabiana na portaria, cheia de cara de paisagem, e soltei com aquele sorrisinho maroto. Querida, sabe que eu só fiz um favor, né? Mas parece que tem gente querendo transformar isso numa novela. Quem sabe a gente assiste juntas? Ela ficou sem resposta, com aquela cara de quem sabia que perdeu o jogo. Claro que não fui inimiga, porque jogo sujo não se vence com mais jogo sujo, mas coloquei cada um no seu lugar. E o melhor, saí de cabeça erguida, com minha reputação intacta, enquanto a fofoca perdeu o brilho. E quer saber? Depois disso tudo, o Gustavo sumiu da minha vida e da Fabiana. Dizem que eles separaram, que a crise foi de verdade e que a Fabiana tá sofrendo o que plantou. Mas isso, meu amor, é história para parte 7. Porque o final dessa novela tem muito mais emoção, revelações e aquele gostinho doce da justiça servida na medida certa. Depois da minha resposta na portaria e de todo o bafafá no prédio, parecia que a paz ia voltar, né? Que nada. Fabiana ainda tentou algumas jogadas desesperadas, mandar mensagens falsas, tentar me envolver em outras histórias. Mas, amiga, eu tava blindada. Com provas, testemunhas e apoio, ninguém mexia comigo. Mas aí, meu amor, a bomba final veio de onde ninguém esperava. O próprio Gustavo me procurou de novo. Só que dessa vez, era para pedir desculpas públicas e para contar que finalmente decidiu se separar da Fabiana. Segundo ele, a convivência estava insuportável e as mentiras dela tinham destruído o casamento. E não foi só isso. Ele confessou que a obsessão dela com ciúmes e controle tinha virado uma prisão para ele, e que eu nunca tive culpa de nada, que a única coisa que eu fiz foi ser gentil e humana, mesmo quando ela tentava me destruir. Mas a melhor parte... A Fabiana, depois de toda essa história, virou assunto em todo o condomínio, mas não pelo motivo que ela queria. Virou exemplo do quanto a inveja e o veneno só destroem quem os produz. Eu, por minha vez, saí mais forte, mais respeitada e com a consciência tranquila. Aprendi que favores verdadeiros não são armas para fofoca, e que quem planta mentira colhe isolamento. E olha, se você tá pensando em se meter onde não foi chamada, cuidado. Porque às vezes, o segredo vem à tona, a verdade aparece, e a justiça, aquela verdadeira, é servida com muito estilo. Se inscreve e ativa o sininho para mais.